maneira de vestir-nos a fim de ser diferentes do mundo? Não, não devemos ser excêntricos ou esquisitos em nosso vestuário para diferir do mundo, temendo que nos desprezem por assim fazermos. Os cristãos são a luz do mundo e o sal da terra. Seu vestuário deve ser simples e modesto, sua conversação casta e celestial, intocável o seu comportamento. Como nos vestiremos? Se alguém usasse pesadas saias acolchoadas antes da introdução das saias balão, apenas para mostrar-se e não para conforto, pecaria contra si mesmo, prejudicando sua saúde, a qual lhe cumpre preservar. Se alguém as usar agora apenas para imitar as saias balão, comete pecado, pois está procurando imitar uma moda vergonhosa. Saias presas com alças foram usadas antes que se introduzissem as saias balão. Tenho usado uma saia leve de alças desde que eu tinha 14 anos de idade, não para exibir-me, mas pelo conforto e decência. Pelo fato de terem sido introduzidas as saias balão, não deixarei por elas a minha saia de alças. Devo eu pô-la de lado agora porque a moda das saias balão é introduzida? Não, isso seria levar o assunto a extremo. Cumpre-me ter sempre em mente que devo ser um exemplo e, portanto, não devo correr atrás desta ou daquela moda, mas seguir uma conduta uniforme e independente e não ser induzida a extremos com relação ao vestuário. Pôr de lado minha saia de alças, que foi sempre modesta e confortável, e pôr-me em uma fina saia de algodão e, dessa maneira, parecer ridícula em outro extremo, seria um erro, pois assim eu não seria um exemplo correto, mas poria um argumento na boca das que usam saia balão. Para se justificarem por usar saias balão, elas poderiam apontar-me como alguém que não as usa e dizer que não se desonrariam daquela maneira. Ao irmos a tal extremo, destruiríamos toda a influência que de outro modo poderíamos ter exercido e levaríamos as que usam saias balão a justificarem sua conduta. Devemos vestir-nos modestamente, sem a mínima consideração com a moda da saia balão. Existe uma posição intermediária nestas coisas. Possamos todos encontrar sabiamente essa posição e conservá-la. Que todos examinemos nosso coração e, nesse tempo solene, arrependamo-nos dos nossos pecados e nos humilhemos diante de Deus. A obra está entre Deus e vossa própria alma. É uma obra individual e todos têm muito o que fazer sem ser criticar o vestuário, os atos e os motivos de seus irmãos e irmãs. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Eis nossa obra. Não é aos pecadores que se dirige esta mensagem, mas a todos os mansos da terra, que põem por obra o seu juízo ou que guardam os seus mandamentos. Há trabalho para todos e, se todos obedecerem, veremos terna união nas fileiras dos guardadores do sábado. Vestuário imodesto. Cremos não estar de conformidade com a nossa fé, vestir-se de acordo com o costume americano, usar saias balão, ou ir ao extremo de vestir compridos vestidos que varrem as calçadas e ruas. Caso as senhoras usassem seus vestidos, deixando um espaço de 1 ou 2 polegadas entre a sujeira das ruas, seus vestidos seriam mais modestos e elas poderiam conservar-se limpas muito mais facilmente e durante mais tempo. Esses vestidos estariam de conformidade com a nossa fé.
Os pais como reformadores. A obra de temperança deve começar em nossa família, à nossa mesa. As mães têm importante obra a fazer a fim de darem ao mundo, mediante a verdadeira disciplina e educação, filhos capazes de ocupar qualquer posição, por assim dizer, e que também possam honrar e fruir os deveres da vida doméstica. Muito importante e sagrada é a obra da mãe. Cumpre-lhe ensinar aos filhos desde o berço a praticar atos de domínio próprio e de abnegação, caso o tempo da mãe seja ocupado principalmente com as extravagâncias deste século degenerado, se os vestidos e as reuniões sociais lhe tomam o precioso tempo, as crianças deixam de receber aquela educação que lhes é essencial possuir a fim de formarem caráter digno. A ansiedade da mãe cristã não deve ser meramente no sentido das coisas exteriores, mas de que seus filhos possuam constituição saudável e boa moral. Muitas mães que deploram a intemperança que existe por toda parte não aprofundam a visão o bastante para ver a causa. Preparam diariamente uma variedade de pratos e alimentos muito condimentados que tentam o apetite e incitam a comer em excesso. A mesa de nosso povo americano é geralmente provida de modo a formar bêbados. Para a vasta classe, o apetite é a regra dominante. Quem quer que condescenda com o apetite comendo demasiado, frequentemente, e comida que não seja saudável, está enfraquecendo sua força para resistir aos reclamos desse apetite e da paixão em outros sentidos. E isto proporcionalmente ao vigor que permitiu tomarem os hábitos incorretos no comer. As mães precisam ser devidamente impressionadas quanto à obrigação que têm para com Deus e o mundo, de prover à sociedade filhos de caráter bem formado, homens e mulheres que venham ao campo de ação com princípios firmes, estarão aptos a permanecer incontaminados entre a poluição moral deste século corrupto. É dever das mães aproveitarem suas oportunidades áureas para educar corretamente seus filhos para a utilidade e o dever. Onde começa a intemperança? Repetimos, a intemperança começa em nossas mesas. Condescende-se com o apetite até que a condescendência com ele se torna a segunda natureza. Pelo uso do chá e café, predispõe-se o apetite para o uso do fumo e este estimula o desejo de bebidas alcoólicas. Para evitarem o trabalho de educar pacientemente seus filhos a seguirem hábitos de renúncia e ensinar-lhes como fazer uso correto de todas as bênçãos de Deus, muitos pais permitem que eles comam e bebam sempre que desejem. A menos que sejam terminantemente restringidos, o apetite e a condescendência egoístas crescem cada vez mais e cada vez mais se fortalecem. Ao iniciarem seus filhos a vida por si mesmos e tomarem seu lugar na sociedade, tornam-se impotentes para resistir à tentação. A impureza moral e a iniquidade gritante abundam por toda a parte. A tentação para condescender com o apetite e satisfazer a inclinação não diminuiu com o passar dos anos, e, em geral, os jovens são governados pelo impulso e tornam-se escravos do apetite. Vemos no glutão, no viciado em fumar, no beberrão e no ébrio, os maus resultados da educação defeituosa. Ao ouvirmos as tristes lamentações de homens e mulheres cristãos sobre os terríveis males da intemperança, sem demora surgem na mente as perguntas: quem educou os jovens e lhes deu essa espécie de caráter?
Quem promoveu neles o apetite que adquiriram? Vi que, por meio de suas tentações, está Satanás instituindo modas que estão sempre mudando e atrativas reuniões e folguedos, para que as mães possam ser levadas a dedicar o tempo de graça que lhes foi dado por Deus a assuntos frívolos, para que elas não disponham, senão de pouca oportunidade de educar e preparar seus filhos de maneira conveniente. Nossos jovens necessitam de mães que lhes ensinem desde o berço a controlar as paixões, a renunciar ao apetite e a subjugar o egoísmo. Precisam de mandamento sobre mandamento e regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Foi concedida aos hebreus orientação sobre a maneira em que deviam educar os seus filhos a evitarem a idolatria e a iniquidade da nação pagã. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A responsabilidade da mãe. Dirigimo-nos às mães cristãs. Imploramos que sintais vossa responsabilidade como mães e que vivais não para agradar a vós mesmas, mas para glorificar a Deus. A mulher deve ocupar uma posição mais sagrada e elevada na família do que o rei em seu trono. Sua grande obra é tornar sua vida um exemplo vivo que ela deseje que seus filhos imitem. Tanto por preceito como por exemplo, deve ela suprir-lhes a mente com conhecimentos úteis e levá-los a trabalhar, sacrificando-se pelo bem de outros. O maior estímulo para a mourejante e sobrecarregada mãe deve ser que cada filho seja educado de maneira correta e que possua o adorno interior. O ornamento de um espírito manso e quieto obtenha aptidão para o céu e resplandeça nas cortes do Senhor. Se as crianças e jovens fossem preparados e educados para exercer hábitos de renúncia e domínio próprio, se fossem ensinados a comer para viver em lugar de viver para comer, haveria menos enfermidades e menos corrupção moral. Haveria pouca necessidade de campanhas de temperança, caso fossem implantados nos jovens que formam e modelam a sociedade princípios corretos com relação à temperança. Possuiriam eles, então, valor e integridade moral para resistir, na força de Jesus, à poluição dos últimos dias. Temperança no lar. Um dos problemas mais difíceis é desaprender os hábitos com os quais se condescendeu através da vida e que moldaram o apetite. O demônio da intemperança não é facilmente conquistado. Possui força de gigante e é duro de ser vencido. Iniciem, porém, os pais uma cruzada contra a intemperança em seus próprios lares, em sua própria família, nos princípios que ensinam seus filhos a seguir desde a infância, e podem esperar o sucesso. Vale a pena, mães, usardes as preciosas horas que Deus vos concede, formando, desenvolvendo e aperfeiçoando o caráter de vossos filhos e ensinando-os a seguir estritamente os princípios de temperança no comer e no beber. Os pais podem ter transmitido a seus filhos tendências para o apetite e a paixão, as quais tornarão mais difícil o trabalho de educar e preparar esses filhos para serem estritamente temperantes e possuírem hábitos puros e virtuosos. Se o apetite para alimentos menos saudáveis e para estimulantes e narcóticos lhes foi transmitido como um legado por seus pais,
Que responsabilidade tremendamente solene repousa sobre os pais, de anularem as tendências más que comunicaram a seus filhos. Quão zelosa e diligentemente devem os pais trabalhar para cumprir o seu dever, com fé e esperança, para com sua desditosa prole. Cumpre aos pais tornarem sua principal obrigação entender as leis da vida e da saúde, para que coisa alguma seja por eles feita no preparo da alimentação ou mediante quaisquer outros hábitos que desenvolvam em seus filhos tendências errôneas. Quão cuidadosamente devem as mães procurar preparar suas mesas com a mais simples e saudável alimentação, a fim de que os órgãos digestivos não se tornem debilitados, desequilibradas as energias nervosas e neutralizada a instrução que derem a seus filhos pela alimentação colocada diante deles. Esta alimentação enfraquece ou fortalece os órgãos do estômago e tem muito que ver com o controle da saúde física e moral da criança. Aqueles que condescendem com o apetite dos filhos e não lhes controlam as paixões, notarão o terrível erro que cometeram no amante do cigarro e no escravo das bebidas alcoólicas, cujos sentidos estão embotados e cujos lábios proferem mentira e profanidade. Quando pais e filhos se encontrarem no ajuste final, que cena será apresentada? Milhares de filhos que se tornaram escravos do apetite e do vício aviltante, cujas vidas são destroços morais, serão colocados face a face com seus pais, que os tornaram o que eles são. Quem, senão os pais, deve ter esta tremenda responsabilidade? Cuidado com a corrupção moral. Se as irmãs fossem nobres e possuíssem pureza de coração, quaisquer tentativas de aproximação corrupta, mesmo de seu pastor, seria repelida com tal firmeza que jamais precisaria repetir-se. As mentes devem estar terrivelmente obscurecidas por Satanás, quando dão ouvidos à voz do sedutor, pelo fato de ser ele pastor, e transgridem dessa forma os claros e positivos mandamentos de Deus, e se lisonjeiam de que não cometem nenhum pecado. Não temos nós as palavras de São João, aquele que diz: Eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade? Que diz o mandamento? Não adulterarás. Quando um homem que professa guardar a santa lei de Deus e ministrando coisas sagradas, tira vantagem da confiança que sua posição lhe confere e procura condescender com suas paixões inferiores, este fato deveria por si só ser suficiente para tornar possível a uma senhora que professa piedade ver que, embora sua profissão seja tão elevada quanto o céu, uma proposta impura dele emanada partiu de Satanás, disfarçado em anjo de luz. Não posso crer que a palavra de Deus habite no coração daqueles que tão prontamente depõem sua inocência e virtude sobre o altar das paixões concupiscentes. Minhas irmãs, evitai até a aparência do mal. Nesta era dissoluta, enegrecida pela corrupção, não estareis a salvo a menos que permaneçais vigilantes. Raras são a virtude e a modéstia. Apelo a que, como seguidoras de Cristo, que fazeis uma exaltada profissão, acaricieis o precioso, inestimável adorno da modéstia. Esta preservará a virtude. Se nutris qualquer esperança de ser finalmente exaltadas, para vos juntardes à companhia dos puros, inocentes anjos e viver em uma atmosfera onde não há o menor vestígio de pecado, acariciai a modéstia e a virtude.
coisa alguma, a não ser a pureza, sagrada pureza, subsistirá no exame final, permanecerá no dia de Deus e será recebida no puro e santo céu. Repelir a familiaridade indevida. Seja qual for a fonte das quais procedam, as mais leves insinuações que vos convidem a transigir com o pecado, ou a permitir a menor liberdade injustificável para com vossa pessoa, devem ser repelidas como o maior dos insultos à vossa dignidade feminina. O beijo na face, em tempo e lugar impróprios, deve levar-vos a repelir o emissário de Satanás com revolta. Se ele procede de alguém que se acha em posição elevada, que lida com coisas sagradas, o pecado é de magnitude 10 vezes maior e deve levar a senhora ou a jovem tementes a Deus a horrorizar-se, não só do pecado que ele desejaria que cometesseis, mas da hipocrisia e vilania de alguém a quem as pessoas respeitam e honram como servo de Deus. Ele está manejando as coisas sagradas, embora esconda sua torpeza de coração sob uma capa ministerial. Tende receio de qualquer coisa semelhante a esta familiaridade. Estais seguras de que o menor avizinhamento disto é evidência de uma mente lasciva e de um olhar sensual. Caso se dê o mínimo incentivo neste sentido, se forem toleradas quaisquer das liberdades mencionadas, não pode ser dada nenhuma evidência melhor de que vossa mente não é pura e casta como deveria ser, e de que o pecado e o delito possuem para vós encanto. Rebaixais a norma de vossa digna e virtuosa feminilidade e dais inconfundível evidência de que deixastes permanecer em vosso coração uma paixão baixa, selvagem, vulgar e licenciosa, que jamais foi crucificada. Quando me são mostrados os perigos daqueles que professam coisas melhores e os pecados que existem entre eles, uma classe que não é suspeita de estar em qualquer perigo desses pecados poluidores, tenho sido levada a perguntar: quem, ó Senhor, subsistirá quando apareceres? Apenas os limpos de mãos e puros de coração permanecerão no dia da sua vinda. Modéstia e discrição. Sinto-me impelida pelo Espírito do Senhor a apelar a minhas irmãs, que professam piedade, a seguirem a modéstia de comportamento e uma discrição apropriada com temor e sobriedade. As liberdades tomadas nesta era de corrupção não devem servir de norma para os seguidores de Cristo. Estas exibições comuns de familiaridade não devem existir entre cristãos que se estão preparando para a imortalidade. Se a lascívia, a impureza, o adultério, o crime e o assassínio constituem a ordem do dia entre os que não conhecem a verdade e que recusam ser regidos pelos princípios da palavra de Deus, quão importante é que a classe dos que professam ser seguidores de Cristo intimamente ligados a Deus e aos anjos indique-lhes um caminho melhor e mais nobre. Quão importante que, por sua pureza e virtude, permaneçam eles em acentuado contraste com aquela classe que é controlada pelas paixões animalescas. Tenho perguntado: quando as irmãs jovens agirão com correção? Sei que não haverá nenhuma mudança decisiva para melhor, enquanto os pais não perceberem a importância de exercer o maior cuidado em educar seus filhos corretamente. Ensinai-os a agir com discrição e modéstia. Educai-os para serem úteis, prestativos, para ministrarem aos outros, de preferência a serem servidos e ministrados.
Satanás controla a mente dos jovens em geral. Não ensinais vossas filhas a exercerem renúncia e domínio próprio. Elas são amimadas e seu orgulho acariciado. Permite-se-lhes seguir o seu próprio caminho até que se tornam obstinadas e rebeldes, e ficais sem saber o que fazer para salvá-las da ruína. Satanás as está levando a se tornarem um provérbio na boca dos descrentes, por causa de sua audácia, sua falta de discrição e modéstia femininas. Semelhantemente, permite-se aos meninos seguirem seu próprio caminho. Mal atingem a adolescência, já são vistos ao lado de garotas da mesma idade, acompanhando-as até a casa e namorando-as. E os pais estão de tal maneira escravizados em virtude de sua própria condescendência e o amor errôneo a seus filhos, que não ousam seguir uma conduta decisiva para fazer uma mudança e refrear seus filhos tão extravagantes nesta era dissoluta. Para muitas moças, os rapazes são o assunto da conversação. Para os rapazes, são as jovens. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Eles falam dos assuntos em torno dos quais mais gira sua mente. O anjo relator está escrevendo as palavras desses rapazes e moças, professos cristãos. Como se sentirão confusos e envergonhados quando as encontrarem novamente no dia de Deus. Muitos filhos são hipócritas piedosos. Os jovens que não professam religião nenhuma tropeçam nesses hipócritas e se endurecem contra qualquer esforço que possa ser feito por aqueles que se interessam em sua salvação. A única salvaguarda. Quanto maior for a responsabilidade de uma posição, tanto mais importante é que a influência nela exercida seja boa. Cada homem que Deus tiver escolhido para sua obra torna-se alvo de Satanás. Fortes e grandes tentações o assaltam, porque nosso sagaz inimigo sabe que sua conduta terá uma influência educadora sobre outros. Estamos em meio dos perigos dos últimos dias, e Satanás desceu com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Por isso opera com todo o engano da injustiça. Todo o céu está, porém, à disposição daquele que põe em Deus a sua confiança. A nossa única segurança está em nos apegarmos a Jesus, não consentindo que coisa alguma nos separe de nosso poderoso ajudador. Servos do pecado, foi-me mostrado que vivemos em meio dos perigos dos últimos dias. Por abundar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A palavra muitos refere-se aos professos seguidores de Cristo. Eles são afetados pela iniquidade dominante e se afastam de Deus. Não é, porém, necessário que eles assim sejam afetados. A causa desse declínio é eles não se manterem limpos da iniquidade. O fato de seu amor para com Deus estar esfriando por abundar a iniquidade mostra que eles são, em certo sentido, participantes dessa iniquidade. Do contrário, ela não lhes afetaria o amor para com Deus e seu zelo e fervor em sua causa. Foi-me apresentado o terrível quadro da condição do mundo. A iniquidade alastra-se por toda a parte. A licenciosidade é o pecado especial deste século. Jamais ergueu o vício a cabeça disforme com tal ousadia como o faz agora. O povo parece estar entorpecido e os amantes da virtude e da verdadeira piedade acham-se quase desanimados por sua ousadia, força e predominância. A abundante iniquidade não se limita apenas aos incrédulos e zombadores. Quem dera que assim fosse, mas não é.
Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são culpados. Mesmo alguns que professam estar esperando o seu aparecimento não estão mais preparados para esse acontecimento do que o próprio Satanás. Não se estão purificando de toda impureza. Têm por tanto tempo servido à sua concupiscência, que lhes é natural pensar impuramente e ter corruptas imaginações. É tão impossível fazer com que sua mente se demore nas coisas puras e santas, como seria desviar o curso do Niágara e fazer com que suas águas jorrassem para cima. A juventude apanhada numa armadilha. Jovens e crianças de ambos os sexos se entregam à poluição moral e praticam este repulsivo vício destruidor da alma e do corpo. Muitos professos cristãos acham-se tão embotados pela mesma prática que suas sensibilidades morais não podem ser despertadas para compreender que isto é pecado e que, se nisto continuam, os seguros resultados serão completa ruína do corpo e da mente. O homem, o ser mais nobre da terra, formado à imagem de Deus, transforma-se em animal. Faz-se grosseiro e corrupto. Todo cristão terá de aprender a refrear as paixões e a ser regido por princípios. A menos que assim faça, é indigno do nome de cristão. Alguns que fazem alta profissão de fé não compreendem o pecado da masturbação e seus seguros resultados. O hábito longamente arraigado lhes tem cegado o entendimento. Eles não avaliam a excessiva malignidade deste degradante pecado que lhes enerva o organismo e destrói a energia nervosa do cérebro. Os princípios morais são demasiado fracos quando em luta com um hábito arraigado. Solenes mensagens vindas do céu não podem impressionar fortemente o coração não fortalecido contra a condescendência com esse degradante vício. Os sensitivos nervos do cérebro perderam o saudável tono devido à excitação mórbida para satisfazer um desejo não natural de satisfação sensual. Os nervos cerebrais, que se comunicam com todo o organismo, são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar sua vida mais íntima. Seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais e o resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. Em atenção a isto, como é importante que pastores e povo que professam piedade se apresentem limpos e imaculados quanto a este vício degradante da alma. Minha alma se tem curvado em angústia ao ser mostrada a débil condição do professo povo de Deus. A iniquidade é abundante e o amor de muitos esfria. Não há senão poucos professos cristãos que consideram este assunto em seu devido aspecto e que mantêm sobre si mesmos o justo governo, quando a opinião pública e o costume não os condena. Quão poucos refreiam suas paixões por se sentirem sob obrigação moral de fazê-lo e porque o temor de Deus está diante de seus olhos. As faculdades mais elevadas do homem são escravizadas pelo apetite e por paixões corruptas. Alguns reconhecerão o mal das condescendências pecaminosas, todavia se desculparão dizendo que não lhes é possível vencer as paixões. Isto é coisa terrível de ser admitida por qualquer pessoa que profere o nome de Cristo. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Por que esta fraqueza? É porque as propensões animais têm sido fortalecidas pelo exercício até que tornaram ascendências sobre as faculdades superiores.
Homens e mulheres carecem de princípios. Estão morrendo espiritualmente por haverem tão longamente nutrido seus apetites naturais que sua capacidade de governar-se a si mesmos parece haver desaparecido. As paixões inferiores de sua natureza têm tomado as rédeas e o que devia ser o poder diligente tem se tornado o servo da paixão corrupta. A alma é mantida na mais baixa servidão. A sensualidade tem extinguido o desejo de santidade e ressecado o vício espiritual. Frutos da indolência. Minha alma lamenta pelos jovens que estão formando o caráter neste século degenerado. Tremo também por seus pais, pois foi-me mostrado que, em geral, eles não compreendem suas obrigações de educar os filhos no caminho que devem trilhar. Consultam-se os costumes e a moda, e os filhos em breve aprendem a ser controlados por estes e são corrompidos, enquanto os indulgentes pais se acham por sua vez entorpecidos e dormindo quanto ao seu perigo. Mas bem poucos dos jovens se acham livres de hábitos corruptos. São em grande parte desculpados de exercícios físicos por temor de que tenham excesso de trabalho. Os próprios pais tomam responsabilidades que deviam estar sobre os filhos. O excesso de trabalho é mau, mas os resultados da indolência são mais de temer. A ociosidade leva à condescendência com os hábitos corruptos. A laboriosidade não fatiga e exaure a quinta parte do que o faz o pernicioso hábito da masturbação. Se o trabalho simples, bem regulado, exaure vossos filhos, estáis certos, pais, há qualquer coisa além de seu trabalho que lhes está enervando o organismo e produzindo sensação de constante fadiga. Dai trabalho físico a vossos filhos, o qual chamará à atividade os nervos e os músculos. A fadiga que acompanha esse labor lhes diminuirá a inclinação para condescender com os hábitos viciosos. A ociosidade é uma maldição, produz hábitos licenciosos. Muitos casos me têm sido apresentados e, ao ter eu uma visão de sua vida interior, minha alma ficou acabrunhada e desgostosa, e com repugnância do apodrecimento do coração dos seres humanos que professam piedade e falam de trasladação para o céu. Tenho me perguntado frequentemente: em quem posso confiar? Quem está isento de iniquidade? Um exemplo de degradação. Meu marido e eu assistimos uma vez a uma reunião em que nossas simpatias foram solicitadas para um irmão que sofria grandemente com a tuberculose. Achava-se pálido e emaciado. Ele pedia as orações do povo de Deus. Disse que a família estava doente e que perdera um filho. Falava com sentimento acerca dessa perda. Disse que havia tempos esperava poder ver o irmão e a irmã White. Acreditava que, se orassem com ele, seria curado. Terminada a reunião, os irmãos chamaram-nos a atenção para o caso. Disseram que a igreja os estava ajudando, que a esposa estava doente e lhe morrera o filho. Os irmãos se haviam reunido em sua casa e orado pela família enferma. Nós estávamos muito fatigados e tínhamos sobre nós a preocupação do trabalho durante a reunião e desejávamos ser escusados. Eu havia resolvido não me empenhar em oração por ninguém, a menos que o Espírito do Senhor assim indicasse. Havia-me sido mostrado que havia tanta iniquidade, mesmo entre os professos observadores do sábado,
que não desejava tomar parte em oração por pessoas cuja história me era desconhecida. Declarei minha razão. Foi-me assegurado pelos irmãos que, tanto quanto eles sabiam, ele era um digno irmão. Conversei alguns momentos com a pessoa que solicitara nossas orações a fim de obter a cura, mas não me pude sentir livre. Ele chorou e disse que esperara que chegássemos e estava certo de que, se orássemos por ele, seria restaurado a sua saúde. Dissemos-lhe que não estávamos familiarizados com sua vida, que preferíamos que aqueles que o conheciam orassem com ele. Ele nos importunou tão encarecidamente que decidimos considerar seu caso e apresentá-lo perante o Senhor aquela noite. E se o caminho nos parecesse aberto, havíamos de satisfazer-lhe o pedido. Curvamo-nos naquela noite em oração e apresentamos seu caso perante o Senhor. Rogamos que pudéssemos conhecer a vontade de Deus a seu respeito. Todo o nosso desejo era que Deus fosse glorificado. Queria o Senhor que orássemos por esse enfermo? Deixamos o caso com o Senhor e recolhemo-nos para descansar. Num sonho, o caso daquele homem me foi claramente apresentado. Foi mostrado o seu procedimento desde a infância e que, se orássemos, o Senhor não nos ouviria, pois ele atendia à iniquidade em seu coração. Na manhã seguinte, o homem veio para que orássemos por ele. Tomamo-lo à parte e dissemos-lhe que sentíamos ser forçados a recusar o seu pedido. Contei-lhe meu sonho, que ele reconheceu ser a verdade. Ele praticava masturbação desde a infância e continuara nessa prática através de sua vida de casado, mas disse que procuraria romper com ela. Esse homem tinha um hábito longamente arraigado para vencer. Estava na metade da existência. Seus princípios morais estavam tão fracos que, quando postos em conflito com a condescendência há tanto arraigada, eram vencidos. As paixões inferiores haviam adquirido ascendência sobre a natureza superior. Interroguei-o quanto à reforma da saúde. Disse que não podia vivê-la. Sua esposa jogaria fora a farinha integral caso ela fosse introduzida em casa. Esta família havia sido ajudada pela igreja. Haviam-se feito orações em seu favor também. Seu filho morrera, a esposa estava doente e o marido e pai deixava seu caso sobre nós, para o levarmos perante o puro e santo Deus, para que ele operasse um milagre e o restabelecesse. As sensibilidades morais desse homem estavam embotadas. Quando os jovens adotam práticas vis enquanto o espírito é tenro, eles nunca obterão força para desenvolver plena e corretamente personalidade física, intelectual e moral. Ali estava um homem que se degradava diariamente e todavia ousava arriscar-se a entrar na presença de Deus e pedir um acréscimo da força que ele vilmente dissipara e que, se concedida, consumiria em sua concupiscência. Que paciência a de Deus! Se ele lidasse com um homem segundo seus caminhos corruptos, quem poderia viver à sua vista? Que seria se houvéssemos sido menos cautelosos e levado diante de Deus o caso desse homem, enquanto ele praticava a iniquidade? Teria o Senhor ouvido? Haveria atendido? Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade.
Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Este não é um caso isolado. Mesmo as relações matrimoniais não foram suficientes para preservar este homem dos hábitos corruptos de sua adolescência. Quisera poder convencer-me de que casos como o que apresento são raros. Sei, porém, que são frequentes. Os filhos nascidos de pais dominados por paixões corruptas são sem valor. Que pode ser esperado de filhos tais, senão que desçam mais baixo na balança que seus pais? Que se pode esperar desta geração? Milhares são vazios de princípios. Esses mesmos transmitem à sua descendência as próprias paixões miseráveis, corruptas. Que herança! Milhares arrastam a existência destituída de princípios, manchando seus associados e perpetuando suas baixas paixões com o transmiti-las aos filhos. Tomam a responsabilidade de neles gravar seu próprio caráter. O princípio moral, a única salvaguarda. Volto mais uma vez aos cristãos. Se todos quantos professam obedecer à lei de Deus estivessem isentos de iniquidade, minha alma sentir-se-ia aliviada. Não o estão, porém. Mesmo alguns que professam guardar todos os mandamentos de Deus são culpados do pecado de adultério. Que posso eu dizer que lhes desperte as adormecidas sensibilidades? Os princípios morais estritamente observados tornam-se a única salvaguarda da alma. Se já houve tempo em que o regime alimentar devesse ser da mais simples qualidade, esse tempo é agora. Não devemos pôr carne diante de nossos filhos. Sua influência é excitar e fortalecer as mais baixas paixões, tendo a tendência de amortecer as faculdades morais. Cereais e frutas preparados sem gordura e no estado mais natural possível devem ser o alimento para as mesas de todos os que professam estar se preparando para a trasladação ao céu. Quanto menos febricitante o regime, tanto mais facilmente podem as paixões ser dominadas. A satisfação do paladar não deve ser considerada sem levar em conta a saúde física, intelectual ou moral. A condescendência com as paixões inferiores levará muitíssimos a fechar os olhos à luz, pois temem ver pecados que não estão dispostos a abandonar. Todos podem ver, se quiserem. Caso prefiram as trevas em vez da luz, nem por isso será menor a sua culpa. Porque não leem os homens e mulheres, tornando-se mais versados nessas coisas que tão decididamente afetam sua resistência física, intelectual e moral? Deu-vos Deus uma habitação para que dela cuideis e a conserveis nas melhores condições para seu serviço e sua glória. Vosso corpo não vos pertence. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Cegados pelo pecado. Satanás se regozija ao ver pecadores entrar na igreja como professos guardadores do sábado, enquanto lhe permitem governar-lhes sua mente e afeições.
usando-as para enganar e corromper os outros. Nesta época degenerada, serão encontrados muitos que estão de tal forma cegados pela malignidade do pecado, que escolhem uma vida licenciosa, pois esta agrada à inclinação natural e perversa do coração. Em lugar de se contemplarem ao espelho a lei de Deus e porem o coração e caráter de acordo com a norma divina, permitem que instrumentos de Satanás lhes estabeleçam no coração sua norma. Homens corruptos consideram mais fácil falsear as Escrituras para apoiá-los em sua iniquidade, do que abrir mão de sua corrupção e pecado e serem puros de coração e vida. Há mais homens dessa espécie do que muitos têm imaginado, e eles se multiplicarão à medida que nos aproximarmos do fim do tempo. A menos que se tornem arraigados e alicerçados na verdade da Bíblia e tenham uma viva relação com Deus, muitos se tornarão apaixonados e enganados. Os perigos ocultos bloqueiam nosso caminho. Nossa única segurança está na constante vigilância e oração. Quanto mais aproximados andarmos de Jesus, tanto mais nos tornaremos participantes do seu caráter puro e santo. E quanto mais ofensivo se nos parecer o pecado, tanto mais exaltados e desejáveis parecerão a pureza e o brilho de Cristo. Há sempre um enfeitiçante poder nas heresias e na licenciosidade. A mente é tão iludida que não pode arrazoar inteligentemente, e uma ilusão a está continuamente desviando da pureza. A visão espiritual torna-se manchada e pessoas de moral até aí impoluta tornam-se confusas debaixo dos enganadores sofismas daqueles agentes de Satanás que professam ser mensageiros da luz. É esse engano que dá poder a tais agentes. Se apresentassem ousadamente, fazendo em aberto os seus avanços, seriam repelidos sem hesitação alguma, mas operam primeiro no sentido de captar a simpatia e conseguir a confiança neles, como sendo homens santos, que se sacrificam pela causa de Deus. Como seus mensageiros especiais, começam então sua artificiosa obra de afastar almas da vereda da retidão, tentando anular a lei de Deus. Quando pastores desta forma se prevalecem da confiança que o povo neles deposita e levam almas à ruína, fazem-se tanto mais culpados do que o pecador comum, quanto mais alta é sua profissão. No dia de Deus, quando se abrir o grande livro do céu, ver-se-á que contém nomes de muitos pastores que fizeram profissão de pureza de coração e vida, alegando ter-lhes sido confiado o Evangelho de Cristo, mas que se aproveitaram de sua posição para induzir almas a transgredirem a lei de Deus. Se a sociedade de um homem de mente impura e hábitos licenciosos é escolhida de preferência à dos puros e virtuosos, é isso indício certo de que se harmonizam os gostos e inclinações e de que se chegou a um baixo nível moral. Esse baixo nível é por essas almas iludidas e apaixonadas, tido como alta e santa afinidade de espírito, uma harmonia espiritual. Mas o apóstolo denomina-a maldade nos lugares celestiais, contra a qual devemos empreender vigorosa guerra. Quando o enganador começa sua obra de engano, encontra frequentemente diferença de gostos e hábitos, mas, mediante grandes pretensões, a piedade, ele capta a confiança e, isto feito, exerce a seu modo
o astucioso poder de enganar, a fim de levar a termo seus estratagemas. Associando-se com esse elemento perigoso, as mulheres se habituam a respirar a atmosfera da impureza e quase insensivelmente se saturam do mesmo espírito, perdem sua identidade, tornam-se mera sombra de seu sedutor. Reformadores hipócritas. Homens que professam ter nova luz, pretendendo ser reformadores, terão grande influência sobre certa classe de pessoas convencidas das heresias que existem no século presente e que não estão satisfeitas com a condição espiritual das igrejas. Com coração verdadeiro e sincero, desejam estas ver uma mudança para melhor, no sentido de alcançar-se uma norma mais alta. Se os fiéis servos de Cristo apresentassem a essa classe a verdade pura e inadulterada, aceitá-la-iam e se purificariam pela obediência a ela. Mas Satanás, sempre vigilante, persegue os rastos dessas almas indagadoras. Vem ter com elas alguém fazendo alta profissão de reformador, do mesmo modo que Satanás foi ter com Cristo, disfarçado em anjo de luz, e os atrai ainda para mais longe da vereda da justiça. A infelicidade e degradação que seguem a esteira da licenciosidade não podem ser avaliadas. O mundo está contaminado por seus habitantes. Quase que encheram a medida de sua iniquidade, mas o que trará a mais pesada retribuição é a prática da iniquidade sob o manto da piedade. O Redentor do mundo nunca repele o arrependimento verdadeiro, por grande que seja a culpa, mas ele verbera ardentes acusações contra os fariseus e os hipócritas. Há mais esperança para o pecador aberto do que para essa classe. Como embaixadora de Cristo, eu vos rogo, a vós que professais a verdade presente, que vos ressintais de pronto de qualquer aproximação da impureza e abandoneis a companhia dos que respiram sugestões impuras. Odiai com mais intenso ódio esses pecados corruptores. Fugi dos que, mesmo em conversa, querem fazer a mente seguir semelhante rumo, pois, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Como no mundo aumentam constantemente os que praticam esses pecados degradantes e querem introduzir-se em nossas igrejas, eu vos advirto a que não lhes deis lugar. Afastai-vos do sedutor. Embora professo seguidor de Cristo, ele é Satanás em forma de homem. Tomou emprestadas as vestes do céu para melhor poder servir a seu Senhor. Não deveis nem por um momento dar guarida a uma sugestão impura, dissimulada, pois até isso manchará a alma como a água impura mancha o canal pela qual passa. Preferi a pobreza, a ignomínia, a separação dos amigos ou qualquer outro sofrimento, a manchardes vossa vida com o pecado. Antes a morte que a desonra ou a transgressão da lei de Deus. Este deve ser o moto de cada cristão. Como um povo que professa ser reformador de posse das mais solenes e purificadoras verdades da palavra de Deus, devemos elevar a norma muito mais do que está acontecendo agora. Deve-se tratar prontamente com o pecado e os pecadores na igreja, para que outros não sejam contaminados. A verdade e a pureza exigem que façamos uma obra completa para purificar o acampamento de Acãs. Que os que ocupam posições de responsabilidade não sofram pecado num irmão.
mostrai-lhe que ele ou tira o seu pecado ou é separado da igreja. Piedade e saúde. Diz o sábio que os caminhos da sabedoria são caminhos de delícia e todas as suas veredas paz. Muitos abrigam a impressão de que o devotamento a Deus seja lesivo à saúde e à radiante felicidade nas relações sociais da vida. Aqueles, porém, que andam no caminho da sabedoria e da santidade, descobrem que a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Estão vivos para a satisfação dos prazeres reais da vida, enquanto não se afligem com o remorso vão